Você já teve alguma dessas sensações? Ansiedade constante, irritação e falta de paciência com as pessoas, dores de cabeça ou cansaço crônico? Se sentiu sobrecarregada e sem energia? Esses são alguns sinais de que você pode estar esgotada física e mentalmente, e isso pode te levar à exaustão se você não fizer nada a respeito. Eu já vivi isso e sei bem como é. Eu sou a Dani Yamashita, eu sou instrutora de yoga e terapeuta integrativa. Aproveita e já curte esse vídeo para ajudar o canal. Quando a gente está nesse estado, a gente entra no chamado piloto automático. O piloto automático é uma forma de continuar fazendo as coisas, apesar de todo o cansaço, de toda a sobrecarga, e assim não precisar olhar para o que precisa ser mudado e continuar dando conta de tudo. Hoje isso é muito comum. A gente não tem tempo para descansar direito, a gente tem muitas tarefas, responsabilidades, a gente não consegue se cuidar nem do corpo e muito menos da mente. Só que se isso durar muito tempo, as consequências elas podem ser mais graves. Essa estafa mental, ela pode nos levar ao burnout, a problemas graves de saúde, a doenças crônicas. Eu vou contar para vocês como é que foi no meu caso. Quando foi que eu percebi que eu estava nesse piloto automático? Na verdade, não foi um momento específico. Foram várias situações, várias fichas que foram caindo durante toda a minha vida. Vou falar alguns exemplos. Eu passei por um episódio de burnout numa viagem que eu estava indo para São Paulo só que eu não consegui terminar essa viagem. Eu estava no meio da rodovia dos Bandeirantes e de repente me deu uma sensação de que eu não estava nada fazendo sentido, eu não sabia o que eu estava fazendo ali, por que eu estava indo. Foi uma coisa muito estranha. Por sorte, eu consegui ter um momento de autocontrole e fiz o primeiro retorno para voltar para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei o final de semana inteiro, praticamente, deitada no sofá, chorei, fiquei totalmente descontrolada, né? Depois eu fui me acalmando. Além disso, eu tive vários episódios de descontrole emocional no trabalho. Eu tinha muita carência afetiva, eu ficava buscando a atenção das outras pessoas. Eu não entendia o que eu sentia, eu só ia vivendo. Então, eu estava muito longe de ouvir minha intuição. Teve uma época que eu comecei a morder a minha boca por dentro, enquanto eu almoçava, né? Porque eu comecei a comer muito rápido, eu sempre comi devagar. E nessa época eu queria assim, voltar logo para o trabalho, eu ficava pensando no que eu tinha que fazer depois do almoço, então eu comecei a morder a minha boca, uma mordida em cima da outra. A minha mente estava totalmente desconectada com o meu corpo. E quando que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo? Também foram algumas situações, né? Então, foram vários fatores que foram me ajudando a acordar e perceber, né, o que estava acontecendo, perceber o que meu corpo estava sentindo, o que eu estava precisando. Quando eu fiz aulas de yoga a primeira vez, em terapias que eu fiz tanto com psicóloga quanto com terapeutas integrativas, fiz alguns treinamentos de liderança também. Inclusive, teve um deles que o instrutor tinha uma vivência, né, que ele ensinava as pessoas a respirar com qualidade. Aí eu percebi que eu não sabia respirar direito, que a minha respiração era muito curta. Eu usava só essa parte alta aqui do pulmão. Então, quando a gente respira só aqui, elevando, né, só essa região, a gente tem pouca entrada de ar, né? E, consequentemente, pouco oxigênio que entra também. Então, eu tive até tontura no final do exercício, porque eu não estava acostumada a respirar de forma correta. Eu sentia assim, muita insatisfação e sentimentos de vazio existencial. Esses dois fatores eles são fortes indícios de que algo está errado com a gente. Então, isso também foi me acordando, né? E depois, quando eu fiz o curso de formação de yoga, que foi uma das maiores viradas de chave assim, da minha vida. Talvez porque eu já tivesse assim, me preparando por tantos anos antes, então eu já estava mais madura emocionalmente para perceber, né, e entender o que eu estava precisando. Fiz alguns cursos de meditação também que me ajudaram bastante. Ou seja,
tudo que me fez voltar para dentro e me olhar com verdade. Tirar esse olhar de fora, de achar que o que eu estava buscando estava fora, mesmo por alguns instantes, né? Quando a gente consegue perceber isso, muda tudo. Hoje eu ainda preciso ficar atenta para não acelerar quando eu tenho muita coisa para fazer, porque é uma tendência minha. Mas aí eu percebo, diminuo o ritmo, faço alguma atividade para me interiorizar e tentar acalmar minha mente. Então isso foi e continua sendo uma jornada maravilhosa, né? Não quer dizer fácil e muito menos romântica, mas ela é transformadora com certeza. Só que tudo que eu vivi foi intuitivo. Eu tive ajuda, claro, mas assim, eu não tinha clareza, né? Eu não estava sabendo, na verdade, o que estava acontecendo. Então foram muitos anos de processos que foram internos, profundos e dolorosos. Hoje tudo ficou mais claro, né? Mesmo nos momentos em que a gente sente que parece que não tem saída, eu tenho uma confiança de que tudo é um aprendizado e que essas fases vão passar. Porque eu já passei por isso e eu sei que a gente consegue sair disso, né? O importante de tudo é não me perder de mim por tanto tempo, né? E voltar logo que eu perceber que eu estou me afastando da minha essência. Só que esse processo, ele pode ser mais fácil para você. E eu tô aqui para te ajudar a despertar sem ter que andar tão no escuro como eu andei, sem levar tanto tempo assim. É claro que cada um tem o seu processo, o seu tempo de entender as coisas e de implantar essas mudanças. Mas quando a gente tem outros exemplos que podem ajudar, a gente pode pular algumas etapas, aprendendo com os erros e os acertos do outro. Por isso, estamos convivendo juntos, um aprendendo com o outro, sendo pontes, dividindo experiências. Não precisa todo mundo inventar a roda toda hora, todas as vezes, né? Então, a gente pode evoluir usando os exemplos das outras pessoas, desde que a gente realmente entenda o que foi esse processo e consiga absorver o aprendizado. Senão, ele vai ser superficial e aí realmente ele não é efetivo. Essa jornada que eu comecei comigo é o que deu origem ao Desafio Serena. O que é esse desafio? São 21 dias para a gente reduzir a ansiedade e transformar o cansaço em equilíbrio e disposição. E o que você pode viver depois do Desafio Serena? Você pode ter mais energia para você e para sua família, se irritar menos com as outras pessoas, acordar mais renovada, tomar um café tranquila, sem aquela sensação de cansaço, resgatar a sensação de controle sobre si mesma, mesmo no meio do caos. Se você se identificou com esse vídeo e acha que eu posso te ajudar, clica no link da descrição para saber como participar do Desafio Serena. Obrigada para quem chegou até aqui. Já curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.